Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu amado, valoroso irmão. Que bom, que maravilha estarmos juntos mais uma vez, hoje, domingo, né? Já são aproximadamente, acredito que já são umas 13 horas. Se não são 13 horas, é muito próximo disso, não tenho certeza do horário. Mas vamos fazer uma meditação novamente, sempre com o propósito de nos estabelecermos com maior firmeza na palavra do Senhor, né? Buscando o temor da sua palavra. E o temor, como aprendido até na escola bíblica de hoje, o temor é sempre a parte mais complexa, porque o temor, por vezes, ela é necessário que seja construído, por exemplo, por aqueles, ou seja, a gente, como meninos que somos às vezes, como filhos que somos, os nossos pais são, vamos dizer assim, têm o dever de nos transmitir o temor, que é um temor que eles próprios, ou seja, vamos dizer assim, no cuidado, no temor que eles próprios têm da sua vida, você como pai, que você tem diante do Senhor, a ponto de você efetivamente reconhecer a tua pequenice dentro do Senhor e que você suplica a Ele a misericórdia, é a forma que você possa, de repente, passar para o seu filho, para que você possa ser, vamos dizer assim, para que seu filho possa, além do conhecimento da palavra, além da literalidade ou das interpretações das passagens bíblicas, ele possa sentir no coração que ele realmente, o que mais vale até mesmo do que o conhecimento, é esse temor, é esse querer servir verdadeiramente, é esse depender de Deus, né? É saber que o Senhor, Ele tem poder e a sua vontade ela se estabelece de qualquer forma, inclusive no aspecto da sua justiça para cada um de nós. Então é esse temor que a gente precisa construir. E aí você que é pai, que você que é mãe, a tua, vamos dizer assim, o teu exemplo, a tua manifestação de fé e de temor que você próprio se submete, que você olha para o seu pai, já que olha para o seu pai que é Deus, como você olha para o seu pai para Deus e como você se comporta diante disso, e aí vai poder refletir ou vai poder transmitir a mensagem para o seu filho, para que ele olhe a sua autoridade dentro de casa e principalmente olhe a autoridade de Deus sobre a vida dele, sobre a tua vida e sobre a tua casa, a casa como um todo. E aí a gente estabelece realmente um fortalecimento, um relacionamento, uma intimidade sincera e verdadeira. Tá certo? Hoje, dia 8 de setembro de 2024, fica aqui minha alegria, minha celebração, né? Uma data marcante para mim, que eu sou maranhense, sou de São Luís do Maranhão, e a minha cidade completa hoje 412 anos. 412 anos, né? Nós somos 412 anos, nós somos de 1612 a 1612, e é bacana, né? Mas a gente vê que é uma luta muito grande, porque há uma vontade no coração de pessoas que servem o Senhor, que a nossa cidade efetivamente ela seja, vamos dizer assim, um centro de referência de uma servidão do Senhor, né? Que o seu povo, que os seus representantes, né? As pessoas que administram a cidade pudessem, vamos dizer assim, ser representantes da própria vontade de Deus. Às vezes não funciona assim, é uma luta constante, mas que a palavra do Senhor, a vontade de Deus, eu tenho certeza que se estabelece. O problema é que ela se estabelece, essa palavra, mas há um problema, porque como nós não somos temerosos, nós não somos decentes, nós não amamos a palavra de Deus de uma forma geral, a população de uma forma geral, então a gente acaba sofrendo, vamos dizer assim, sofrendo o outro lado daquilo que traz Deuteronômio 28 ou Levítico 26, né? Sobre a relação de bênçãos e maldições para Israel, mas aí a gente estabelece isso também como princípio para as nossas vidas. Se é para eles, semelhantemente é para as nossas vidas, porque é possível que na nossa vida diária, né, a vida de povo, a vida de coletividade, de comunidade, a gente possa não estar muito bem, mas a gente clama ao Senhor pela sua misericórdia e que a gente possa pegar a parte das bênçãos, que é quando o povo
o povo da minha cidade, da minha amada São Luís, ele possa efetivamente ter o Senhor como Senhor e Salvador. Tá certo? Então, as celebrações à parte, nossa meditação está no livro de Josué, capítulo 22, né? Capítulo 22, e nós vamos ali para o versículo 11 como referência. Tem assim: e ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Né? Observe que o texto ele trata aqui: e ouviram os filhos de Israel dizer. Então, um aspecto interessante sobre isso aqui é o quanto a gente é levado a tomar decisões, ou quanto nós somos levados a, vamos dizer assim, a mensurar, né, a julgar atitudes tomadas pelas pessoas sem efetivamente nós conhecermos o íntimo do seu propósito, né? Nós vemos a decisão, então na palavra de Deus é nos dito o seguinte: nós não devemos julgar os irmãos, né? Ou seja, nós não devemos julgar os irmãos, e creio que aqui é julgar o intento da sua vontade, porque nós não temos a capacidade, nós não temos discernimento, nós não temos poder, nós não temos autoridade de conhecer o íntimo da intimidade do coração de cada homem. Não temos. Mas nós podemos, e é possível que a gente julgue as ações, o resultado daquilo que os homens fizeram. E aqui, efetivamente, era semelhante a isso que o povo de Israel estava fazendo em relação a essas duas tribos e meio que se estabeleceram. Porque aqui, essas tribos, no versículo, um pouco antes, no versículo 10, ele fala que quando eles estavam voltando lá das bênçãos, que eles foram abençoados por Josué, né? Eles foram abençoados por Josué, eles foram abençoados por Josué, e, por exemplo, lá no capítulo, diz assim, ó, do capítulo, finalzinho do capítulo 7, versículo 7, ele diz assim: enviando Josué também as suas tendas, os abençoou. Aí entra no 8, ele diz: e falou-lhes, dizendo: voltai às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, e com metal e com ferro, e com muitíssimas vestes, repartir com vossos irmãos os despojos de vossos inimigos. Ou seja, nós temos um cenário aqui de tribos que haviam se estabelecido daquém do Jordão, ou seja, antes de entrar na terra prometida, porque eles entenderam que ali já era o suficiente para eles, então se estabeleceram, e eles fizeram, vamos dizer assim, uma relação de um acordo, estabeleceram uma aliança com Moisés, dizendo que lutariam as lutas do povo de Israel até que todos se estabelecessem as suas terras. E ali todos já haviam se estabelecido e era chegada a hora deles retornarem. E assim foi feito. Então eles estavam retornando para suas terras e foram para a batalha e voltaram agora com riquezas, voltaram com despojos, voltaram com muito mais. Ou seja, já tinham suas posses, já tinham sua terra e agora efetivamente se estabelecer. E nesse ponto, e nesse cenário, eles resolveram então levantar um altar, como está escrito lá no versículo 10. Ó, e vindo ele aos limites do Jordão, né, onde separava a terra que eles ficaram, que era daquele Jordão, para a terra prometida, que era a terra da além do Jordão, ou seja, eles estavam ali no limite, que estão na terra de Canaã. Ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar com grande aparência. E aí, a partir do momento que essas pessoas, que era o povo de Israel, ouviram falar sobre isso, ou se deixar levar sem conhecer os intentos, eles já saíram com o propósito de estabelecer guerra contra seus irmãos. É interessante, né? Ou seja, eles tinham acabado de ser aliados, né? Porque eram tribos, eram irmãos, é o mesmo povo, mas mesmo dentro do povo, mostrando que por vezes é necessário, ou às vezes surge guerra, surge batalhas, em que tribos, em que irmãos acabam, vamos dizer, se destruindo. E nós temos aí, eu acho que os efraítas e os benjamins, eu acho que tem uma relação na Bíblia, não lembro qual a passagem certa, qual a guerra certa entre eles, porque alguém foi para uma batalha e o outro não participou, eles consideraram aquilo uma insolência e acabaram guerreando entre si. Por vezes é isso, irmãos. Então, dentro da nossa casa, acaba existindo contendas, acaba existindo, por exemplo, dissensões, acaba existindo intrigas,
fortes discussões, fortes movimentos que acabam rachando a família e que causam grandes prejuízos, porque isso aqui eles foram para fazer guerra contra seus irmãos. Mas, como toda guerra, ante toda guerra, é importante que a gente estabeleça uma comunicação, a gente procure entender do que se faz. Então, ao chegar a esse povo de Ruben, de Gade e de Manassés, essas 2 tribos e meia, eles os acusaram, né? Os acusaram de eles estarem, vamos dizer assim, se rebelando, sendo rebeldes, sendo, vamos dizer assim, dizendo assim, lá no versículo 16, assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta, que com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos altar para vos rebelardes contra o Senhor. O que acontece aqui? Isso aqui na nossa vida prática, como na nossa vida cristã, às vezes a gente, no nosso aprendizado das doutrinas, daquilo que a palavra de Deus, do propósito que tem, a gente acaba tendo zelo, e deve ter zelo. E esse povo aqui era alguém que efetivamente tinha zelo pela palavra do Senhor, ou seja, eles vendo que parte da sua família, né, parte da família de Israel, já estava levantando-se contra o Senhor, isso que queria dizer, porque Israel ela é sempre vista como um povo. Existem as individualidades, mas existe, vamos dizer assim, a parcialidade das tribos, existe a coletividade do todo, que são as 12 tribos. Então, quando uma tribo, vamos dizer assim, se levantava, se rebelava, ou virava as costas, ou perdia a reverência e o temor ao Senhor, é como se o próprio povo de Israel como um todo assim o fizesse, todo o povo deveria sofrer a consequência. E nessa confusão, nesse cenário aqui, o povo de Israel acaba trazendo para a tribo de Ruben, de Gade e Manassés, dizendo assim, tu te lembras lá em Peol, em que houve umas divisões lá, em que o povo você lembra da família de Acã também, que apesar dele ter feito o pecado, mas o pecado não condenou só ele, condenou inclusive toda a família dele, todos que estavam com eles. Você lembra disso? Ou seja, então os pecados às vezes da nossa casa, o pecado cometido, principalmente para você que está na liderança, para você que é pai, para você que é mãe, para você que tem o dever de encaminhar a sua família, a sua prole, né, o caminho do Senhor, e principalmente naquilo que eu falei sobre o aspecto do temor do Senhor, às vezes a sua queda, ela representa levar toda a tua casa à destruição. Não que cada um não responderá pelos seus atos, é uma questão que tem horas que Deus julga pelo ato individual, mas tem horas que Deus vê o ato individual como o ato de um povo, um ato coletivo. E aí esse julgamento cabe efetivamente a Deus. E nós não sabemos até que ponto, em que momento será a individualidade do próprio indivíduo, ou a sua família, ou o seu povo como um todo. Então aqui se estabelece. Mas no caminho, no transcorrer, o próprio povo, na hora que Gade, Ruben, que eles tiveram a possibilidade de explicar, eles explicam que, deixa eu ver aqui, eles explicam que, na verdade, eles levantaram aquele altar não com o objetivo de adorar e de sacrificar, mas eles levantaram aquele altar com o objetivo prático de ter como memorial, já que eles estavam fora da terra de Canaã, fora da terra prometida. Poderia ser que tanto o povo que ficou na terra prometida ou contra as futuras gerações poderiam, vamos dizer assim, desprezar aquelas tribos como tribos que não servissem ao Senhor. E eles queriam deixar isso bem claro. Então, ao levantar uma réplica, um memorial idêntico ao que existia lá na terra, lá em Siló, que aí no caso, fazendo uma remissão, fazendo daquilo que está escrito lá em Deuteronômio 12:6, por exemplo, que era o local específico para levar holocaustos, de adoração, de sacrifícios, né? Então, um único local. Então, eles estabelecem assim, olha, nós não levantamos um outro local para isso. Assim como existia uma briga entre samaritanos e judeus futuramente, né? Não futuramente que ela se estabeleceram. Nós não temos isso. Nós temos sim, para querer representar tanto ao nosso povo, né? Para que nós que estamos desse lado,
ao olhar para aquele tempo, saibamos que adoramos o Senhor, Deus de Israel, o Senhor da nossa tribo, o Senhor que se estabelece o Siló, que temos um local próprio de adoração, e também para aqueles que estão nessa terra prometida, saibam que nós que estamos aqui somos povo de Deus, assim como eles. Ou seja, somos uma família só. Então, é necessário que, por vezes, a gente acabe equacionando isso, acabe explicando e acabe demonstrando aquele que nos, vamos dizer assim, que nos condena nas nossas ações, nos nossos atos. É necessário que ele nos dê a permissão, nos dê a possibilidade da gente explicar os propósitos daquilo. E aí sai que isso acaba agradando a todos e se estabelece uma comunhão e a paz. E dentro da nossa casa também deve ser isso, nesse processo de comunicação, mas esse processo pautado principalmente a motivação, o interesse, o ato que você praticou, quando tem o condão, quando tem a direção, quando tem a vontade, quando tem um propósito de efetivamente ir ao encontro da vontade do Senhor, certamente tudo se estabelece na paz daquilo que a própria vontade dele se estabelece para todos nós, tá bom? Nesse domingo maravilhoso, fica na paz do Senhor, fica na proteção e do amor de Deus, e que Ele possa ser Senhor da tua vida, assim como quero eu que Ele seja da minha. Fique com Deus e que Deus te cuide, meu irmão.